estou trazendo o meu livro O Feitiço do Tempo, para vocês verem o resultado de como ficou o colorido daquela página que eu fiz o céu, né? Vou mostrar para vocês como é que eu estou usando esse lápis aqui, o Bic, né? A Color Collection da Bic, com T, tá? Então, aqui, vou mostrar para vocês como é que ficou o meu colorido. No último vídeo, né, eu tinha feito as aguadas aqui deste céu com a minha boneca de plástico filme, tá? Então, o resultado foi esse aqui. Um outro colorido que eu falo nesse vídeo que eu fiz da mesma maneira, mas eu fiz com aquarela, e esse aqui eu fiz com o giz pastel oleoso, o Neocolor 2 da Caran d'Ache, tá? Eu diluí na água, como vocês veem no vídeo, e este outro colorido aqui, eu fiz o céu da mesma maneira, com aquela bonequinha de plástico filme, tá? Só que aqui eu usei aquarela, ok? Então, eu vou mostrar para vocês que a outra página eu já adiantei bastante as castanhas, dá para vocês verem aqui, tá? Estou usando aqui os lápis da Bic com T. Tô achando um lápis bem legal para fazer esse colorido aqui, como vocês podem ver. Tá? Deixa eu dar um zoom para vocês darem uma olhadinha melhor nestas. Olha aqui a castanha. Hoje eu vou fazer com vocês essa castanha aqui. Eu tinha feito o ninho, né? Algumas outras castanhas aqui, tá? Todo esse acabamento eu tô fazendo com esse lápis Bic com T, tá? Então, vocês lembram no outro vídeo que eu tinha feito algumas aguadas, né, nesses raminhos, nesses galhos, com o lápis aquarelável da Faber-Castell, tá? Eu aproveitei e já dei um fundo aqui com esse mesmo lápis e o water brush, tá? Que eu vou usar como base aqui esse fundo para eu fazer com vocês o colorido e luz dessa castanha. Uma das coisas que eu comento com vocês no vídeo que eu mostrei estes lápis aqui, que além de serem uns lápis bem duros, tá? Eles são uns lápis, eles não vêm com numeração, eles não vêm com a cor, né, da mina pintada, com nome, nada. Então, por minha conta, eu fiz essas barrinhas aqui, né, da cor do lápis, porque eu fiquei um pouco perdida, né, sem ter muita orientação para continuar o colorido, tá? Então, o que eu vou fazer com vocês aqui, deixa eu pegar minha lata, que é uma coisa que também eu já comentei com vocês no vídeo de giz pastel oleoso, eu ponho aqui para vocês verem. O giz pastel oleoso da Pentel, que eu faço uma demonstração aqui com solvente, né? Que essa tampa do lápis, né, do estojo, serve pra gente apoiar os lápis, tá? Então, eu vou deixar aqui do meu lado, apoiando as cores que eu tô usando aqui, pra vocês verem, tá? Deixa eu mudar esse colorido aqui. Então, o que que eu vou mostrar pra vocês? Aqui nestas castanhas, eu estou usando alguns tons de marrom aqui dessa caixa e um tom de amarelo, né? Eu tenho na caixa os 3 tons. Eu tenho esse amarelo, tenho um amarelo mais forte, mas eu tô usando esse primeiro aqui. Acho que dá pra vocês verem. Aí, tô usando um tom de canela, né? Um outro tom de ocre aqui, depois desse amarelo,
que eu tô denominando assim, tá, gente? Eu não sei se é esse o nome, não. E aqui um tom de marrom, um sépia, tá? Pra quem não tem o lápis Conté da Bic, tá? Então seriam essas cores que eu tô usando: um amarelo limão, um canela, aliás, um amarelo limão, um ocre, um canela e um marrom, o preto, tá? E o branco. Então, como é que eu tô fazendo essa base aqui? Eu usei, como eu falei pra vocês, o mesmo amarelo aqui do fundo, né, dos galinhos, usando como base aqui na minha castanha. E vou fazer os detalhes com vocês, que eu quero dar algumas dicas de sombreado, de luz. Acho que tá bem pra vocês aqui. Vou trazer pra cá um pouquinho. Então, vamos lá. Eu vou começar, se vocês não tiverem aquarela ou lápis aquarelável, façam o fundo com esse tom de amarelo, tá? Pra gente usar depois como luz, tá? Que eu já deixei uma área aqui marcada, tá? Ela tá mais clarinha aqui, que seria a luz que eu vou colocar nessa castanha. Aí eu começo com esse tom que seria o ocre, tá? A fazer um sombreado fora dessa área que eu quero que fique a luz, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Esse lápis da Conté, esse lápis ele é um lápis bem firme, tá? É um lápis permanente, então é necessário que tenha uma forma aqui embaixo. Eu sugiro que vocês tenham, porque é um lápis bem durinho. Então, se eu for usar de um pouco mais de força aqui, eu vou marcar a folha na hora que eu vou passar o branco por último. Então, aqui eu vou fazer essa região da castanha com esse tom de ocre aqui, que é um tom bem forte, tá? E aí eu vou deixar na descrição do canal aqui esses coloridos, né, o nome das cores para vocês. Então, eu vou procurar fazer um tom claro aqui, porque essa região é branquinha. E aqui eu também trago a segunda camada. Se fosse em lápis de cor, seria a segunda camada do ocre por cima do amarelo. Tá? O que eu falei para vocês, uma sugestão que eu dou quando vocês forem fazer algum tipo de brilho, né, ou de luz, não façam, procurem não fazer, né, uma área branca, totalmente branca, sem ter um pouquinho dos esfumaçados, um pouquinho de mistura de cores, porque senão parece que a gente tem um buraco na área, né, que a gente tá deixando de luz. Estas castanhas aqui são castanhas do Pará, elas não têm um acabamento muito liso, né? Elas têm uma superfície um pouquinho mais porosa. Eu sei que é castanha do Pará, gente, porque eu li no Instagram da Dália o que eram essas castanhas. E ela, aliás, eu li não, eu pedi para ela, perguntei para ela que tipo de castanha seriam essas, né? Ela falou que seriam Brazilian Peanuts. Então, depois eu procurei no Google e vi que são castanhas do Pará, tá? Que tem esse tipo de coloração, esse perfil aqui, tá? Então, vocês viram que eu já passei o amarelo, passei o ocre. Agora eu vou para um outro tom de marrom aqui, que seria um canela,
Vou começar a escurecer essa região aqui de baixo. Começar por ela para ir puxando mais delicado nas laterais. Olha, gente, esse lápis aqui é um lápis bem legal. Ele não é um lápis macio, tá? Ele não é um lápis molinho, não. Ele é um lápis bem... Eu não gosto de falar seco, porque eu nunca aprendi que existe lápis seco ou lápis molhado. Tá? Eu acho que é um lápis permanente. É assim que eu estudei, que eu aprendi. Ou um lápis aquarelável. Então não existe lápis seco e lápis molhado. E esse lápis é um lápis bem firme, né? Por ser um lápis de precisão, é um lápis bastante seco, é um lápis legal de apontar, porque ele não... Até agora, o que eu apontei eu não tive problema, não quebraram as pontas. Tá? Então vocês vejam que eu vou fazendo um clareadinho aqui, sem deixar essa região, por isso que eu fiz a região amarelinha no fundo. Na hora que eu passar o branco, ela vai ficar clarinha e não fica como se fosse um buraco, né? Então, o que eu tava falando pra vocês da castanha do Pará, essa superfície dela não é uma superfície peluda, né, como se fosse um kiwi, mas é uma superfície porosa. Então essas irregularidades também de ficar o colorido não tem problema, porque isso é bem a carinha dessa castanha do Pará, tá? Aí depois deste canela, eu vou começar a colocar um pouco do marrom, né, mais nas laterais aqui, para dar a impressão de volume, como eu fiz nessa outra. Acho que dá para vocês verem, né? Nessa outra aqui eu vou fazer mesmo tipo de colorido nela aqui. Apesar que eu vou deixar um pouquinho, um espacinho aqui do contorno em branco, para dar a impressão de mais volume. Tá? Então aqui, se eu tivesse essa luz que tá batendo nessa região, ela tá vindo aqui de frente, tá? Então, como eu tenho isso nessa região de baixo aqui, eu vou ter um escuro que eu posso fazer nesse tom do marrom aqui, lembrando de deixar uma beiradinha do contorno mais clarinha, né? Como se fosse um vidro, mas é só porque eu tô querendo que apareça um reflexo aqui embaixo, tá? Então não faço essa área toda aqui escura não, esse contorno escuro, tá? Eu posso escurecer aqui, né? Posso marcar aqui assim, olha, delimitar a área que eu quero fazer o marronzinho aqui mais escuro, para eu poder ter mais volume. Então vocês vão vendo que o volume a gente vai dando, ela vai se formando, né, conforme a gente vai colocando o escuro. Vou fazer a mesma, vamos dizer, essa região aqui, vou fazer do lado de cá agora, para aparecer que essa área tá bem mais escurinha aqui e dar esse volume. Vocês estão vendo que aqui eu tô deixando clarinho, tá? Essa maneira, gente, é a minha maneira de fazer, tá? Eu não sei como é que vocês preferem. Eu tô só dando umas sugestões de como a gente faz o volume, como a gente delimita uma área, tá? E demonstrando para vocês esse lápis aqui, o Bic Conté, tá? E a gente não deixa essa área toda aqui branca,
Agora eu vou pegar o preto, tá? Eu vou colocar, deixa eu virar um pouquinho aqui. Olhei. Essa posição fica melhor para eu conseguir colorido. Então, vocês veem que aqui também eu não tô chegando até o contorno, tá? Eu tô deixando mais clarinho, fazendo só uma sombra aqui, um pouco mais delicadinha, sem marcar muito. E essa região que eu falei pra vocês aqui, que eu prefiro que não fique totalmente branca, né? Essa área aqui, dá pra vocês verem, da luz, eu prefiro ela mais amarelinha para não parecer um buraco. Então, vocês vejam que toda essa região aqui eu já coloquei mais volume. Vamos voltar lá no marrom. Pra misturar aqui um pouquinho. E desaparecer com essas marquinhas do preto. Esse lápis é bem legal. Eu acredito, eu vou fazer um outro teste pelo que eu tô sentindo aqui. Pra fazer... usar como blender. Tá? Porque vocês veem que a pigmentação dele é uma pigmentação leve, uma pigmentação bem legal pra trabalhar. Tá? Vou voltar no ocre. E é assim que eu vou fazendo o colorido da castanha. Pegar o amarelinho, passar esse amarelo aqui, deixar um brilhozinho mais marcado aqui. Acho que aí na tela dá pra vocês verem melhor o que eu tô fazendo, né? Deixando esse brilho aqui pra cima. Como aqui nesse canto, nessa área aqui, ela não tem esse brilho tão marcado, eu vou colocar um pouquinho do canela. Opa, desculpa a batida. Eu vou delimitar aqui um pouquinho, porque eu quero que essa beiradinha aqui, como se fosse um coco, né? Ela fosse um pouquinho mais clara. Tá? Mas ela é marronzinha também. Só é mais clarinha, mas ela não é branca como essa região de cá. Tá, gente? Então, a casquinha da minha castanha, eu vou fazer assim. Deixa eu pegar o meu branquinho. E agora, eu vou passar o branquinho, dá pra vocês verem, em toda essa região aqui. Tá? Vou começar do... claro aqui, para vocês verem que ele mistura bem esse branco, tá? E como eu tenho as outras cores embaixo, ele não vai ficar parecendo um buraco totalmente branco, tá? Então eu vou continuar mesclando aqui toda essa castanha para deixar fosca. Aqui, eu não sei se no vídeo dá pra vocês verem, mas aqui é o que eu tô vendo como resultado. Então, vocês veem que, olha, esse lápis, ele é um lápis bem firme, um lápis bem legal pra fazer a mistura dessas áreas, tá? Então, a minha sugestão pra vocês fazerem esses tons, tá? Se vocês querem deixar um tom mais opaco, é possível da gente passar um cinza em todo aqui. Tá? Eu não vou deixar esse amarelo forte aqui, né? Vocês veem que eu não deixei nas outras, vou colocar um tom do marrom bem
com a mão bem leve, que é uma coisa legal desse lápis aqui, que como ele não é um lápis macio, a pigmentação dele não é tão forte. Então eu consigo fazer um brilho, uma luz, sem estar soltando muito pigmento e marcando muito, como eu falei para vocês, o branco. Tá? Então eu vou fechar um pouquinho mais aqui e volto lá com o meu branquinho. Tá? Então vocês veem que eu consegui mesclar, né, deixar uma área bem fosca aqui. Se eu quiser, vamos lá, colocar um pouquinho mais agora o ocre, que eu ainda não tô gostando. Esse brilho aqui tá muito para essa superfície, que não é uma superfície brilhante. Então isso daqui eu tenho que tentar deixar mais próximo, sem brilho, mas com uma luz. Então eu volto lá na minha corzinha, tá? E com o canela, não, com o ocre, né? Passei essa mão, vou passar um outro branquinho aqui em todo ele, trazendo pigmento pra cá. Ok, gente? Então, a princípio, o meu colorido nessa região dessa casca, né, da castanha, é esse tom. Vou fazer agora os gominhos aqui da castanha por dentro, esse aqui tá por baixo da folha, então vou fazer mais escuro. Lembrando que essa região aqui eu quero branquinha. Então, todas essas áreas aqui eu vou passar um marronzinho por igual. Tá? Vou deixar uns pedacinhos longe, sem o marrom, porque eu quero dar a impressão de uma castanha, né? De um outro tom aqui, diferente da casca. Eu não sei como é que chama isso daqui, é uma castanha mesmo, né? Vocês estão vendo que eu tô fazendo bem irregular, porque eu vou colocar depois desse marrom aqui, eu vou colocar um cinza. Que eu quero deixar, cadê meu cinza? Uma área, esse é o cinza, né? Uma área mais fosca, né? Uma área de pele aqui dentro, tá? Então, tô fazendo isso aqui com, vocês viram, um marrom, pode ser um tom de sépia e um tom de cinza aqui, tá? Esses brilhos cinza aqui da castanha. Agora eu vou voltar com o meu preto, onde que ele tá? E vou fazer esses detalhes aqui, dessas nervurinhas quebradinhas aqui, trincadas, né? Então, gente, é assim que eu tô fazendo as minhas castanhas, tá? Eu tô demonstrando hoje pra vocês, nesse vídeo, essa castanha, porque na outra página a gente tem o mesmo colorido, tá? O mesmo tipo de desenho. Então, eu vou mostrar pra vocês hoje aqui, tá? Que é simplesinho esse acabamento. Posso colocar, vou deixar esse clarinho como se tivesse um brilho daqui pra baixo. Esse aqui, como eu falo pra vocês em alguns outros vídeos, né? Esses detalhezinhos são coisas à toa, mas eles completam um desenho, né? Quando a gente faz ilustração botânica, eu aprendi que cada pedaço da ilustração é como se fosse um quadro. Então, quanto mais rico, por exemplo, esta área, eu completo todo este desenho.
Então, são detalhezinhos que a gente vai, com o tempo, aprendendo, né, melhorando. E são as minhas sugestões aqui, que eu acho que é coisas que eu aprendi e gostei, tá? Essa área aqui, dessa cobertura dessas castanhas, né, desse interior aqui, não pode ser branca. Então, eu vou passar aqui o meu branquinho, trazendo o pigmento ali, que vocês veem que, olha, a diferença daqui e aqui, né? Trazendo um pouquinho do pigmento para deixar uma coisa mais mescladinha. Tá bom, gente? Então, a minha sugestão hoje para fazer essa castanha do Pará é essa. As demais não tem tanto segredo, que é as cores, né, o colorido. Eu usei os mesmos tons, como eu falei para vocês. O amarelo, o ocre, o canela, o marrom, o cinza, o preto e o branco, tá? Então, o resultado dessa castanha é este. Espero que vocês tenham gostado. Nestas outras castanhas menorzinhas aqui, eu fiz o mesmo tipo de acabamento, não deixando essa área de brilho totalmente branca. Então, agora, alguns outros acabamentinhos. Ah, eu esqueci, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa que eu vou fazer aqui pra completar esse desenho. As castanhas, elas não são totalmente pretas, né, nesse meio aqui. Então, eu vou passar a minha canetinha aqui, ó, signo, tá? Que vocês veem que dá um brilhozinho aqui, deixa uma coisa mais detalhada, ok? Então, a minha sugestão de hoje é o uso destes lápis da Conté, ok? E os acabamentos com os coloridos para todo o restante aqui dessa ilustração. Eu vou diminuir um pouquinho para vocês verem completa aqui como ficou. Essa outra ilustração eu tenho essa castanha aqui, tá? Então, vai ser feita da mesma maneira que eu usei aqui, usei ali. Então, por enquanto, a minha sugestão de hoje é essa. Espero que vocês usem outros coloridos também, que isso aqui não é só para castanha, tá bom? Deixem os comentários aqui no vídeo, as dúvidas, deem um joinha para ajudar a divulgar o canal. Por enquanto é isso, um beijo e até mais!